Bom, pessoal, vamos falar aqui do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz lá: permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Bom, a gente fala aqui em permitir, né? O verbo permitir, né? Nos dá aquela ideia de autorizar, de conceder, confiar, né? É quando eu entrego, né, a direção para aquela pessoa, né? Deixo à disposição dela, ou entregar, né? Eu deixo com ele, ele faz o que ele quiser, da forma que ele quiser, né? Direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, ou seja, aquela que não tem habilitação, não tirou a habilitação, nunca foi habilitada. Com habilitação cassada ou direito de dirigir suspenso. Né? A habilitação cassada ou direito de dirigir suspenso decorrem ou da prática de crime de trânsito ou da prática de infração de trânsito. Né? De qualquer forma, né, é uma pessoa que não poderia estar não poderia estar conduzindo o veículo, ou por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Então, na verdade, o legislador ele trouxe aqui uma responsabilidade para o proprietário do veículo, para que ele não entregue o automóvel, né, para uma pessoa que não tenha condições técnicas ou psicomotoras para conduzi-lo. As condições técnicas, né, seja em razão de não possuir habilitação, seja em razão de ter o seu direito suspenso ou cassado, e as condições psicomotoras, né, quando já se percebe, né, de plano que essa pessoa não está em condições de dirigir em razão da sua saúde física ou mental, ou ainda porque se encontra embriagada. Né, o legislador ele tomou cuidado aqui de trazer a responsabilidade para o proprietário do veículo em relação à incolumidade pública, né, à segurança pública. E isso não há que se falar em constitucionalidade, porque a própria Constituição Federal, quando ela trata da segurança pública, ela fala que é dever do Estado e de todos. Então, o proprietário do veículo ele tem que ter essa responsabilidade também em relação ao seu veículo, né? Uma discussão que a gente tem aqui, né, embora se admita, né, a possibilidade de tentativa desse crime, vamos imaginar que o sujeito está iniciando a sair, a movimentar o veículo e ele é surpreendido, né? A gente teria a figura da tentativa. Mas nós temos uma discussão na doutrina a esse respeito. Alguns entendem que se trata de crime formal, não necessitando que o veículo esteja movimentado. E outros entendem que, embora se trate de crime formal, né, há necessidade que o veículo seja posto em movimento, porque o agente pode ir lá e falar assim, não, você não está em condições de ir lá e não deixar mais. Né? A gente está tratando aqui de um crime de perigo abstrato, né? A súmula 575 já fala isso, né? Não é de perigo concreto, porque, né, segundo eles, quando o legislador quer tratar de perigo concreto, ele expressamente o diz. Se não disse nada, a gente está tratando de crimes de perigo abstrato. O artigo 311 fala sobre velocidade incompatível, que é uma discussão também aqui. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiro, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Quando ele já vem trazendo aqui essa expressão gerando perigo de dano, a gente já sabe que é um crime de perigo concreto, né? A necessidade que se demonstre e se esteja gerando esse perigo de dano, seja a incolumidade pública, seja o patrimônio público. Né? A gente tem um outro aspecto interessante aqui, porque o legislador também deixou ao motorista a responsabilidade de saber se aquela velocidade que ele está exercendo, ela é uma velocidade compatível ou não para aquele local. E quando ele traz aqui essa situação
escolas, hospitais, estações de embarque, desembarque de pessoas. Na verdade, ele está dizendo, ele trouxe aqui aquela interpretação analógica, né? Ele criou aqui uma fórmula casuística, né? Trazendo os locais efetivamente apontados, né? E depois ele abre para uma fórmula genérica, quando ele fala ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas. O objetivo aí, né, é a proteção dessas pessoas que estão ali. Então, nos parece, né, que o dispositivo ele não exige que você esteja acima da velocidade estabelecida pela via. Você pode estar até numa velocidade, dentro da velocidade legal, mas para aquele tipo de movimentação de pessoas no local, você teria que transitar numa velocidade menor. Me parece que é esse o entendimento. O NUT entende que é uma norma penal em branco, que há necessidade que haja a normatização da velocidade daquela via, né? Se fosse isso, né, o legislador teria dito, né, velocidade acima do limite estabelecido. Ele não disse isso, ele trouxe o termo incompatível. É evidente que alguns autores discutem a falta de taxatividade desse dispositivo, né, a ofensa ao princípio da taxatividade, mas a gente está numa outra situação aqui em que o legislador deixou para o condutor a responsabilidade de analisar o caso concreto, em razão do perigo que ele está colocando as pessoas, né, o patrimônio naquele local. E por fim, o artigo 312, não menos polêmico, né, inovação artificiosa, outros falam fraude processual em crimes de trânsito, né? Como não há nome iuris no Código de Trânsito, os autores, né, podem navegar pelas suas ideias aí, e criar o nome iuris que ele acha mais conveniente, né? Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Então, a primeira coisa aqui, né? E aí depois no parágrafo 1 que diz o seguinte: aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, procedimento preparatório, inquérito ou processo aos quais se refere. Na verdade, o parágrafo 1 deu uma consertada no caput do dispositivo, porque ele falou aqui na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal. Ou seja, dá a ideia, pelo caput, em que há o procedimento investigatório instaurado, há o inquérito instaurado, há o processo penal iniciado. Né? Dá essa ideia, mas depois o parágrafo único veio e nos retirou essa ideia, né? Ele veio e disse, não importa que não esteja nada iniciado, nada instaurado, nós teremos o crime de igual forma, né? A gente tem aquela discussão lá, mas e o direito de não produzir prova contra si mesmo, né? Ele foi relativizado, e o que se entende aqui é o seguinte, que na verdade você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas você não pode fraudar a prova. É o mesmo fundamento, né, lá da fraude processual que nós temos no Código Penal, né, para se afastar o princípio da não autoincriminação. É discutível, né, evidentemente que é discutível isso, né, e a gente teria como exemplos, né, o sujeito tirou o carro do local, né, para tentar enganar o perito na hora de realizar o laudo, mudou a placa, tirou os vestígios, né? Todos esses casos seriam essa inovação artificiosa. A gente tem problemas aqui porque o tipo aqui, primeiro ele exige dolo específico, né, um especial fim de agir, né, que é o de a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. A gente tem entendimentos aí que quando ele fala em agente policial não inclui o delegado de polícia, mas sim um agente que está lá atendendo o acidente de trânsito, né? Também não se aplicaria ao Ministério Público, né? Mas sim
ao juiz e nem à autoridade policial. Se o objetivo é a autoridade policial ou o Ministério Público, pelo princípio da especialidade, a gente estaria lá na fraude comum lá do Código Penal. Né? Para outros, né, em razão do princípio da especialidade, a gente teria um fato atípico. Né? Fica a critério de vocês aí qual a melhor interpretação a se dar. Né? De qualquer forma, né, o que alguns dizem é o seguinte: mesmo que se trate de inquérito policial, né, o destinatário da prova é sempre o juiz e nós sempre teremos o crime. É isso aí, né? Às vezes o promotor requer o arquivamento do inquérito em razão de não, né, do inquérito do termo circunstanciado, entendendo pela inovação que foi feita que não houve crime, né, ou não há crime a ser apurado. E aí, né, não chegou o juiz para essa análise. Né? Fica aí as discussões para a gente pensar, tá bom? Grande abraço a todos vocês, né? Foi um prazer estudar os crimes de trânsito com vocês.